Então, como eu coloquei, o tema é esse, né? A ascensão de Jesus, e eu vou colocar mais, fazer um comparativo, né? De acordo com, até para acompanhar o programa do livro Iniciação Espírita com a nossa ascensão. Então, vamos lá. Primeiro eu queria começar falando um pouquinho de Lucas, né? Lucas, do Evangelista. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia, né? No Novo Testamento, e o Lucas é um dos evangelhos mais completos, porque foi escrito por um homem de grande saber, né? Ele tinha formação médica, era um homem culto, de origem grega, que teve uma formação sólida, e por causa dessa cultura de falar grego, quer dizer, além do hebraico, do aramaico, ele ainda falava grego, escrevia em grego, era médico. Ele, dos 4 evangelhos, é aquele que é melhor escrito e que traz mais detalhes, né, sobre a vida de Jesus. E é ele, inclusive, que escreveu o Atos dos Apóstolos. Quer dizer, além do Evangelho de Lucas, nós temos ainda o livro Atos dos Apóstolos, que nós cristãos devemos nos ater mais, né? Nós normalmente falamos muito do Evangelho e pouco dos Atos dos Apóstolos e menos ainda das epístolas, sendo que nós precisamos sim ler o Atos dos Apóstolos, porque é o livro que vem na sequência após o último Evangelho, que é o de João, e ele nos conta lá o que aconteceu depois da crucificação de Jesus, o início, né, das primeiras comunidades cristãs, como se deu a ascensão de Jesus. Está tudo nesse livro, pouco conhecido por nós cristãos. Então, recomendo a leitura. E na aula de hoje eu vou trazer algumas informações que estão justamente nesse livro, Atos dos Apóstolos. Além das informações, eu vou trazer algumas reflexões. Já essas reflexões são reflexões que trago do livro Iniciação Espírita e também algumas coisas dos Atos e outras das epístolas. Então, após a ressurreição de Jesus, esse evento que aonde de acordo com a tradição cristã, Jesus saiu do seu túmulo e passou, né? Ou seja, ele acordou da morte, né, em corpo físico, e passou 40 dias com os apóstolos. Ele passou esses 40 dias preparando os seus discípulos, até então, para serem apóstolos. Ou seja, lembrando aí conceitos, discípulos é aqueles que seguem o mestre, que procura viver de acordo com os ensinamentos do mestre, de acordo com os exemplos do mestre. Então, sermos discípulos de Jesus é procurar no nosso dia a dia viver, né, como um discípulo que procura, né, seguir de maneira prática, não só na teoria, o que o mestre ensinou, que o mestre colocou. Apóstolo é um pouco mais. Apóstolo é todo discípulo que leva a mensagem do mestre além. Então Jesus, né, depois que ele foi enterrado, né, de acordo com a tradição, numa gruta de José de Arimateia, Jesus era um homem bem relacionado, gente. Jesus, de acordo com a história, ele teve contato com José de Arimateia, que era um rico comerciante da época, né? Ele é histórico, a história, a arqueologia, a história, a teologia conseguem comprovar a existência de José de Arimateia. Ele foi um homem rico
que fornecia tanto alimentos como roupas, como armas para os romanos. Nicodemos, ele era um sacerdote que pertencia ao Sinédrio, ou seja, o STF da época, então também era um homem poderoso. Além disso, ele conhecia Lázaro, né? Tanto é que ele ressuscitou Lázaro, que era um rico fazendeiro, um homem de grandes fortunas em muitas terras na região de Jerusalém. Então Jesus não era um qualquer, ele tinha contatos bastante fortes com pessoas poderosas da época, em termos sociais. E ele então, depois de crucificado, foi então colocado na gruta, né, fornecida por José de Arimateia, e depois, né, de acordo com a tradição, 3 dias ele ressuscitou, e passou então os 40 dias com os seus discípulos. Isso é fato, Luiz? Bem, isso é uma questão de fé, né? Sem causar polêmica, eu acredito mais que o Jesus apareceu em termos de espírito e ele se plasmava utilizando o ectoplasma para poder preparar seus discípulos para o apostolado. Mas Jesus era um homem, sangrava, tinha dor, tinha fome. Então, ou seja, ele tinha todas as dificuldades que nós temos como espíritos encarnados e o que imagino que deve ter acontecido, que simplesmente sumiram com o corpo dele para que não pudesse ser profanado, não pudesse ser, não tivesse um destino parecido com os crucificados tinham, porque normalmente o que acontecia com os crucificados é que eles eram jogados em vala comum. E José de Arimateia conseguiu que Jesus não tivesse esse fim, mas ainda havia o receio, né, que os judeus, tanto fariseus como saduceus, pudessem roubar o corpo de Jesus para profanar. Então, provavelmente, eu acredito que os próprios seus seguidores devam ter tirado o Jesus, né, o corpo de Jesus físico dessa gruta, ter colocado em outro local, e Jesus apareceu em espírito, né, materializando através da própria ectoplasma, né, no futuro vocês vão conhecer isso com mais calma, para preparar os seus discípulos para o apostolado. E esse preparo não foi uma coisa simples, né? No próprio Atos dos Apóstolos, conta que a princípio Pedro desacreditou, Tomé desacreditou, porque não é uma coisa comum você ver uma pessoa que foi dada como morta aparecer, né, de maneira física, que você pudesse até tocar, como Tomé fez. Então, tem todo esse cenário, né, que causa, né, um certo ardor até de consciência, de coração, para aqueles que vivenciaram a experiência de ver uma pessoa que tinha morrido de uma forma drástica, dramática, né, como Jesus na cruz, era a pior morte da época, aparecer de maneira física na frente. Então, teve sim um transtorno inicial, que os Atos dos Apóstolos conta isso, mas depois os discípulos convencidos que era Jesus, né, continuaram o seu preparo, recebendo instruções, informações e o preparo, até mediúnico, para o trabalho que eles teriam para frente, né, de levar os ensinamentos, a mensagem de Jesus para outros povos. E outros povos significa outros locais diferentes da Palestina. Tanto é que o que foi que aconteceu, que os discípulos, né, apóstolos de Jesus, levaram a mensagem, né, os exemplos para a Ásia Menor, para o norte da África, para a Ásia, para a Península Ibérica, enfim, Itálica também, porque
Se não fosse assim, né, os ensinamentos de Jesus não teriam chegado até nós nesses tempos. Então houve todo um preparo de Jesus que começou antes da crucificação. Vocês já tiveram aula sobre isso? Jesus levou seus discípulos para conhecer as Decápolis, as 10 cidades gregas, que ficava do outro lado do Rio Jordão. Levou eles para conhecer a Pérea, a Itureia, que eram regiões romanas, cidades romanas. Levou eles para conhecer a Fenícia, né? Ou seja, outros povos que falavam outros idiomas, que tinham outras culturas, que tinham outros deuses, outras religiões, outra forma de vida, né? Justamente já como um preparo para o apostolado. E depois da sua crucificação, ele continuou esse trabalho, né, de conscientização, de preparo tanto físico como espiritual. Bem, se eles não tivessem uma educação mediúnica trabalhada, eles não conseguiriam levar, né, a tarefa adiante, porque teriam, a princípio, logo de cara, dificuldade do idioma. Então, no Atos dos Apóstolos é contado até ah, as diversas, né, fenômenos mediúnicos, tanto de origem mediúnica como anímica, que aconteceram, né, durante esse preparo e depois também da ascensão de Jesus. Ou seja, Jesus passou esses 40 dias, esses 40 dias é uma coisa que é colocada muito, que vem do judaísmo, não foi necessariamente 40 dias, pode ter sido 35 dias, pode ter sido 50 dias, 41 dias. É que o número 40 e o número 12 fazem parte da cultura judaica. Sabe? São números mágicos que eles trouxeram lá do tempo do exílio, né? Na Mesopotâmia, no exílio na Babilônia, e eles trouxeram esse conceito para a cultura judaica, entrou, né, na doutrina da Cabala, e isso acabou, né, de certa forma, influenciando os primeiros evangelistas, que utilizaram de maneira bastante grande esses números 12, 40. Então, na verdade, 12 discípulos, acredita-se que hoje pode ter sido mais, menos. Na verdade, na própria Bíblia fala em 70 discípulos, fala em milhares de discípulos. Acredita-se, na verdade, hoje que Jesus teve vários, centenas de discípulos um ano, 2 anos antes da sua crucificação, e depois, próximo à sua crucificação, por medo, né, da perseguição e de ter um fim trágico, poucos, né, diminuiu bastante os seguidores de Jesus, mas mesmo assim chegou-se até uma centena, porque algumas semanas antes de Jesus ser crucificado, a Bíblia fala de 70 discípulos. Então, sim, né, Jesus teve bastante discípulos, e o número 12, então, não é necessariamente o número de discípulos que Jesus tinha. Provavelmente Jesus tinha muito mais. Só que 12, né, foram destacados por essa visão cultural que os judeus tinham. E a gente tem que lembrar que Jesus era judeu, seus discípulos eram judeus, né, dos 12 que a Bíblia fala, 11 tinham a origem da região da Galileia, era judaísta, era da região da Judéia, que era o Judas Iscariotes, ou seja, mas todos eram judeus, né? Inclusive Jesus. Então eles tinham isso muito enraizado, essa questão numérica. Mas o que importa, na verdade, é que depois, né, desse evento da ressurreição e dos 40 dias que ele, de acordo com a tradição, passou treinando e desenvolvendo as capacidades mediúnicas dos seus discípulos, ele ascendeu, de acordo com o que está colocado nos Atos dos Apóstolos, ao reino de Deus. Ou seja, ele se elevou, ele se iluminou e não apareceu mais. Não, pelo menos de maneira materializada. Isso é contado, né, nos Atos. Então, na verdade, foram 11 discípulos que participaram
né, desse evento, porque o Judas Iscariotes tinha, de acordo com a tradição, se suicidado, então nós tínhamos 11, e precisava-se, então, de mais um discípulo. Então, após a ascensão de Jesus, foi decidido que Matias seria o substituto de Judas Iscariotes. E aí, de novo, né, nós tínhamos o número de 12 discípulos, pelo menos 12 oficiais, para levar a mensagem de Jesus adiante. Matias teve uma presença bastante forte no início das primeiras comunidades cristãs, junto com Paulo, junto com Pedro, junto com Tiago Maior, foi um dos destaques, né? Ele teve um fim trágico, né? Quando ele pregava ali na Ásia, mas ele fez, né? Um grande contribuição, né, para a propagação do cristianismo no século I. O Atos dos Apóstolos fala sobre isso. Bem, as primeiras curas, então, aconteceram após a ascensão de Jesus, com a capacidade mediúnica desenvolvida, que, de acordo com o que Jesus tinha ensinado e até mesmo, de certa forma, imantado em seus discípulos, muitas coisas extraordinárias começaram a acontecer, e isso até ajudou a conseguir novos seguidores, né, de Jesus e espalhar com uma força maior a sua mensagem. É bom comentar aqui, né, que todos nós somos médiuns. Eu, vocês, todos nós. O que nós precisamos é educar a nossa mediunidade para que possamos manifestar o divino que temos em nós. Então, todos nós temos uma centelha divina, por isso somos espíritos, e essa centelha divina evolui, né, com o tempo, passando por todos os reinos, enfim, planos existenciais, vocês vão ter aula sobre isso. E à medida que o espírito vai evoluindo, essa centelha vai evoluindo, ela vai se manifestando cada vez mais, fazendo prodígios, ações que à primeira vista a gente vê como algo extraordinário e até milagres. Na nossa doutrina não existem milagres, existem simplesmente efeitos mediúnicos ou anímicos que implicam, na verdade, na manifestação do poder divino através de nós. Então, todos nós, né, com o devido preparo espiritual, podemos praticar curas, praticar autocuras, fazer, né, de maneira geral, prodígios, porque o próprio Jesus, né, nos disse isso, né, que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Ele nos diz, né, que nós devemos ser perfeitos como perfeito é nosso Pai. Então, nós, na verdade, temos que nos trabalhar, né? E é isso que é a nossa labuta diária, em procurar, né, dia a dia, mais ser. E o que os discípulos fizeram, então, no início, né, da cristandade, no século I, foi justamente manifestar esse divino que Jesus, de certa forma, ativou em cada um deles. Então, muitos milagres, muitas curas, muitos efeitos extraordinários são contados nos Atos dos Apóstolos, né? Inclusive, é colocado lá disputas entre Pedro e Simão o Mago, colocado efeitos mediúnicos extraordinários, como, por exemplo, a ressuscitação. Quer dizer, não foi só Jesus que ressuscitou mortos, como Lázaro, né? Pedro fez isso também. No Antigo Testamento teve profetas que fizeram isso também. Na verdade, né, o que a gente entende, o que deve ter acontecido
ter retirado, né, pessoas que estavam em estados catatônicos para atividade normal. Enfim, né, teve muitas proezas, e no livro dos Atos dos Apóstolos, então, conta tudo isso, né, que após a ascensão de Jesus, Pedro criou a primeira comunidade cristã em Jerusalém, na famosa Casa do Caminho. E essa Casa do Caminho, né, que ficava na estrada que sai de Jerusalém e vai até Jope. Jope é uma cidade que existe até hoje, é uma cidade litorânea, turística, e era um grande porto, né, na época. Então, na estrada que saía de Jerusalém e até Jope, de acordo com a tradição, foi então aonde nasceu a primeira comunidade cristã, numa casa que auxiliava os viajantes, auxiliava as pessoas que estavam com problema físico, problema de saúde, e que era mantida por doações. Então, durante o dia era um local de caridade, de ajudar o próximo, e à noite, para evitar conflito com os judeus, era professada, né, a fé cristã. Então, os cristãos se reuniam e conversavam, né, sobre os ensinamentos de Jesus, estudavam, né, prestavam atenção no que era colocado por pessoas que conheceram Jesus de maneira física, e com isso a comunidade começou a crescer. Outros discípulos começaram, a partir desse centro, estender, fazer viagens e estender o cristianismo para outras cidades, fundando outras comunidades. E a fundação dessas comunidades eram locais onde cristãos podiam conhecer a vida de Jesus, seus ensinamentos, seus exemplos, onde os cristãos trocavam experiências, enfim. Nos Atos do Apóstolo também conta, né, os primeiros testemunhos dos discípulos daquilo que Jesus ensinou. É contado, por exemplo, que eles foram presos, né, pelos judeus da época, pelos sacerdotes do Sinédrio, preocupados com a expansão do cristianismo, foram ameaçados de morte, de prisão, e mesmo assim eles não desistiam de levar adiante, né, a sua missão, a missão que eles tinham recebido de Jesus. E assim se deu, então, né, as primeiras manifestações do discipulado dos primeiros cristãos. E a gente tem isso, né, através da fé. Nos é colocado por Kardec que nós devemos desenvolver uma fé raciocinada e não uma fé cega. Então nós precisamos, como já foi colocado hoje, estudar muito, ler muito, mas devemos ter uma fé raciocinada, uma fé que não seja dogmática, que não seja baseada em idolatrias, e sim, né, numa fé consciente, uma fé lógica, baseada na ciência, baseada na lógica, para que nós possamos praticar a religião, que é o ato de nos conectar com o divino, de maneira lúcida, né? Sem crendices, sem dogmas, como eu já coloquei. Mas então houve a primeira manifestação da fé. E o que é a fé? A fé é algo que construímos, né? A fé não é uma coisa que se conquista de um dia para a noite, é uma coisa que é construída, e é pura e simplesmente a confiança na providência divina, aceitando a justiça divina. Ou seja, confiar no Pai, no Criador, no Eterno, e aceitando a sua justiça, porque ela não falha, não é igual à justiça humana. Ou seja, a justiça divina é o efeito que nós colhemos de acordo com o que plantamos. Mas eles testemunharam também, não só através da fé, mas através do desapego,
que muitos dos discípulos largaram seus bens materiais, doando até para a Casa do Caminho ou para patrocinar as viagens, para expandir, levar o conhecimento, os ensinamentos de Jesus adiante. Alguns até abandonaram família. A gente tem que lembrar que vários discípulos tinham família. Pedro era casado, tinha filhos quando conheceu Jesus. Então houve esse desapego, né, da matéria. Isso não significa que nós devemos necessariamente fazer isso. O que nós devemos é evitar o luxo, a ostentação, mas podemos sim, né, ter bens materiais que permitam a nossa evolução espiritual. Só devemos evitar o luxo e a ostentação, né? Mas enfim, né, então foi através da fé, desapego, disciplina. Nós precisamos praticar a disciplina, sermos coesos naquilo que queremos, coragem, porque só a disciplina não basta. Nós temos que ter coragem de enfrentar as dificuldades que a prática cristã acaba nos colocando, seja na própria relação com os nossos entes queridos, com a nossa família, seja no nosso trabalho, no nosso dia a dia. É preciso ter coragem para exercer, né, a missão, a vocação, o chamado que Jesus nos coloca, para que nós sejamos seus discípulos, para que nós sigamos os seus exemplos, os seus ensinamentos. Determinação, né, que é a vontade forte de ser discípulo, né, o amor, e a caridade, que é o amor colocado de forma prática, é o amor materializado. Ou seja, não basta eu simplesmente dizer que amo ao próximo, eu preciso demonstrar isso através da caridade. Então, os discípulos demonstraram isso logo nos primeiros séculos. Fazendo um paralelo conosco, nós também devemos, né, para sermos verdadeiros discípulos, procurar, na medida de nossas possibilidades, desenvolver e exercer o nosso discipulado, procurando testemunhar a nossa fé, o nosso desapego, a nossa disciplina, a coragem, determinação, amor e caridade. As primeiras comunidades cristãs, como eu falei, não eram igrejas, né, templos, eram simplesmente casas. Escolhiam-se casas cedidas, um salão, uma casa cedida por alguém que acreditava no que Jesus ensinou. E nessa casa era alguém que conheceu Jesus ou que teve contato com alguém que conheceu Jesus, trazia, né, a história de Jesus, os seus ensinamentos, os seus feitos, milagres, exemplos. Então não tinha evangelho, né, não tinha livros. O que tinha era depoimentos, né, práticos. Então era uma tradição oral. As epístolas que surgiram depois, por volta do final do século, da década de 50, década de 60 do século I, ou seja, 15, 20 anos depois que Jesus foi crucificado, começou as primeiras epístolas. No Novo Testamento nós temos 21, mas acredita-se que hoje que mais de uma centena de cartas foram escritas, né, para que os primeiros papas, que seriam os líderes da igreja cristã, pudessem instruir as comunidades a como divulgar os ensinamentos de Jesus, a como crescer, a como resolver problemas, a como se manter viva, né? As cartas traziam também reprimendas, traziam orientações, traziam recomendações, procedimentos. Por exemplo, cerimônias de casamento, cerimônias de batismo já eram tratadas nessas epístolas. Para nós chegaram 21, que a igreja cristã, né, do século II, III, adotou e virou como tradição, então, no Novo Testamento, mas existiram muito mais. Mas as primeiras epístolas começaram a aparecer por volta dos anos 50, né, do século I. Anotações que outras pessoas fizeram, né, lembrando que as anotações eram feitas em papiro ou em pedaços de couro. Então tudo era muito rústico, muito complicado, muito difícil.
Mas foi assim o início da cristandade. Praticavam-se cânticos, né? Era uma coisa que sempre a ideia de música, de som, justamente a ideia de harmonização, de facilitar a concentração, mudar o estado de espírito. Isso não tem a ver, isso não é um rito, não é um ritual, não tem nenhuma atividade ritualística. Não tem sacerdote. Então, nas primeiras comunidades que tinham-se, eram líderes, pessoas que tomavam iniciativa, né? Eram espécies de dirigentes, vamos colocar assim, que tomavam iniciativa e procuravam espaço, ou cediam espaço, coordenavam as coisas para que a comunidade pudesse crescer. Não tinha discriminação, né? Então, tanto homem, mulher, criança, velho, rico, pobre, podia se unir, podia se colocar, podia externar, né, os seus pensamentos, sentimentos, sem ritos. O que a nossa doutrina tenta resgatar nos dias de hoje é justamente essa forma de vida, de culto aos ensinamentos de Jesus, de profissão que era colocado no início dos tempos, né? Com as adaptações devidas, nós devemos, nas nossas casas espíritas, né, ter uma forma, né, de praticar a religião, né, de nos conectarmos com o Pai, mais ou menos dessa forma, justamente para evitarmos, né, o dogmatismo, as crendices, as idolatrias, que, na verdade, dificultam, né, o ato a prática da religião, o ato de nos conectarmos, né, com o Criador. Bem, entrando um pouco aqui na parte filosófica da nossa aula, a ascensão espiritual, ou seja, o crescimento de nós, de cada um de nós em espírito, é um processo. Não é uma coisa que acontece, né, do dia para a noite. Então, todos nós somos centelhas divinas, emanações do Pai, que estamos em evolução. Ou seja, nenhum de nós, né, é melhor que o outro. Todos nós estamos na mesma estrada, nos refinando. E a materialização, né, nós construirmos um corpo físico de manifestação é só uma oportunidade que nós temos de tempos em tempos de vivenciarmos, experimentarmos, praticarmos o que estudamos, o que nos conscientizamos. Então, na verdade, nós não somos esse corpo físico. Nós plasmamos um corpo físico de tempos em tempos e habitamos, nós espíritos, habitamos esse corpo físico para que através dessa habitação, dessa manifestação nesse corpo físico, possamos aumentar, ampliar a nossa consciência do universo que nos cerca e nos refinarmos em espírito. Ou seja, o plano material é um meio, é um instrumento de refinamento espiritual de cada um de nós. Então, nós somos espíritos e temos um corpo. E não somos um corpo que tem espírito. Hoje eu não estou com espírito bom. Errado. Nós somos espíritos. Nós temos que, quanto antes, né, nos conscientizarmos disso. Nós somos espíritos e temos um corpo que nós mesmos plasmamos, hoje no reino nominal, mas já transitamos em outros reinos, justamente para ganhar consciência. Isso vai ser visto mais à frente. E continuamos em evolução para outros reinos, para outros planos existenciais. Então, nós manifestamos no reino nominal, mas já estivemos, por exemplo, no reino nominal. E estamos a caminho do reino angelical.
Nós estamos nos manifestando no plano físico, mas também nos manifestamos no plano astral, no mental inferior, no mental superior, no búdico, nirvânico. Nós somos espíritos em evolução e plasmamos corpos em todos os planos existenciais justamente para poder experimentar, praticar, colocar o que conhecemos, o que percebemos de forma prática, para ver. É como se o plano material fosse um local de provas, aonde nós vamos colocar em prática, tentar pelo menos, vivências, consciências, para ver se realmente aprendemos. Ou seja, isso é o meio e não o fim. Então não devemos procurar a felicidade plena no plano material. Procurar viver no prazer, viver por prazer. Nós temos sim que procurar ser o mais felizes que pudermos ser neste plano, como o próprio livro dos Espíritos nos indica isso. Mas tendo a consciência que a verdadeira felicidade não é desse plano. Que nós temos então que procurar o equilíbrio, sim, procurando ser o mais felizes que pudermos ser, mas com responsabilidade, tendo a consciência que nós temos que aproveitar essa experiência na matéria da melhor maneira possível para refinarmos o nosso espírito. Então, como eu falei, nós estamos num processo de ascensão espiritual, de evolução espiritual, que podemos colocar, né, em 5 passos. Primeiro, a busca do conhecimento, da consciência. Depois, a reflexão sobre aquilo que nós, aquela informação que nós acumulamos, porque nós temos que buscar conhecimento, mas conhecimento não é acúmulo de informação pura e simples. Fazer N faculdades, ler N livros, ver N vídeos, participar de N cursos, não traz conhecimento necessariamente, traz acúmulo de informação. Conhecimento é informação processada, refletida. E isso é que traz o amadurecimento. Que se nós pura e simplesmente acreditarmos em tudo que lermos, em tudo que vermos, em tudo que ouvirmos, a gente tem uma tendência muito grande a criar, né, crendices, idolatrias. E nós temos que lembrar, né, que a nossa doutrina é baseada em alicerces bem sólidos, que é a filosofia e a ciência. E a ponta superior, que é a religião, é simplesmente a prática da conexão com a boa espiritualidade, com o divino. Mas para essa conexão se dar de maneira plena, precisamos ter uma boa base. E isso é a ciência e a filosofia que nos traz. Né? Então, para nós podermos praticar a nossa religiosidade, nós temos que ter essa consciência. E isso vem da informação, né, acumulada, mas refletida. E isso, através da prática do dia a dia, né, nos faz crescer. Porque simplesmente conhecimento, que é a informação refletida, não nos faz crescer. É a prática do conhecimento que nos faz crescer. Eu conhecer, eu saber como fazer algo, é bom, mas eu tenho que colocar isso, né, em prol da minha evolução e da evolução do meu próximo. Isso é sabedoria. E a questão da decisão é eu decidir, é eu escolher ações para que permitam eu criar boas obras. E a gente sabe que as boas obras é o que fica. A nossa imagem, né, tem a ver com as nossas obras. Se alguém pergunta, como que nós somos? Como que é o Luiz? Se pergunta para um amigo, para um parente, ele vai procurar lembrar o que o Luiz já falou, o que o Luiz já fez. Essas são as nossas obras. O servir vem justamente dessas obras. Eu preciso servir ao próximo. E isso é que tem a ver com o crescimento espiritual, porque quanto mais eu dou
para o meu próximo, mais eu pratico a caridade, mais eu coloco o amor em prática, mais energia divina eu forneço para o universo que me cerca, mais energia eu recebo, mais empoderado eu fico, mais o divino se manifesta. Até por causa da lei da conservação da energia. Então, para eu me iluminar, para eu me santificar, para eu me purificar, para eu atingir o reino de Deus, que não é um local no espaço-tempo, e sim um estado de consciência, eu preciso ter essa consciência, que eu preciso servir. Só que antes de servir, primeiro eu preciso vigiar o que penso e sinto, porque é o meu pensar e sentir que vão dar a origem às minhas obras, ao que eu falo e faço. Mas antes de fazer isso, eu preciso ter sabedoria. Só que para ter sabedoria, eu preciso ter conhecimento refletido. Ou seja, não dá para queimar etapas. É um processo. E o fato de vocês estarem fazendo a escola já denota uma vontade, mesmo que inconsciente, de caminhar, de se trabalhar. Porque a escola nos permite tudo isso, né? Nos traz uma ampliação de consciência através do conhecimento, das informações, das reflexões que as aulas nos traz a possibilidade da nossa depuração espiritual, da nossa reforma íntima, através das aulas de vida plena, através das cadernetas, dos cadernos de temas, fazer com que nós nos conheçamos e com isso consigam nos depurar, nos purificar. E permite, né, a partir do grau de servidor, que nós exerçamos o serviço ao próximo. Nós possamos doar amor ao próximo, praticar a caridade, seja num trabalho de assistência espiritual, seja num trabalho de assistência social, né, com moradores de rua, enfim, né, a escola nos dá essa oportunidade de nós, de forma prática, né, podermos utilizarmos essa encarnação, essa experiência na matéria de maneira produtiva. Então, eu quero que eu tenha, né, essa habilidade de motivar vocês a utilizar, né, a Escola de Aprendiz do Evangelho como um instrumento, né, de conscientização, de que precisamos, né, adquirir conhecimento, que é informação processada, refletida, que precisamos trabalhar nossa reforma íntima e que precisamos servir ao nosso próximo. Bem, sinais da ascensão espiritual. Nós temos alguns sinais que denotam que alguém está no processo de ascensão espiritual. Aumento da sensibilidade, que é a percepção do próximo, da dor do próximo, ou seja, é aquele espírito que não está só focado no seu ego. Ele percebe, né, a necessidade do próximo, seja de um parente, seja de um amigo, seja de um desconhecido. Não só percebe, como se afeta e procura, né, ajudar de alguma forma. Busca pelo conhecimento. No seu dia a dia, ele busca pelo conhecimento. Lembrando que eu preciso refletir, pensar. Não basta eu simplesmente acumular informação. Conhecimento é informação refletida. Um outro sinal de ascensão espiritual. Procura a cada dia, a cada instante, ser melhor do que era, do que foi. Mas isso é uma busca contínua. Mesmo que nós não busquemos, a gente acaba melhorando. Mas quando eu tenho a consciência que eu preciso me trabalhar, eu consigo acelerar esse processo.
Não querer competir, não querer ser melhor que ninguém, é uma outra coisa que indica a ascensão espiritual. Né? A competição é só consigo próprio. A pessoa quer ser melhor, se compete consigo próximo. Eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem. E não melhor que o outro. Denota que está no processo de crescimento acelerado. Busca da simplicidade. Isso não significa que não possa ter bens materiais, mas tem os bens materiais, o carro, a casa, o celular, que é necessário para a sua evolução. Não procura luxo, não procura ostentação. Não se vincula, não sofre porque alguém roubou o celular. Vou trabalhar para ter outro celular. Mas ele não se preocupa em ter, ele se preocupa em ser. Preocupação com o próximo. Tem a ver com a primeira característica, a sensibilidade. Ele não só percebe, mas como ele procura atuar de maneira prática. Procura descobrir a sua missão de vida. Qual é o seu objetivo maior? Que não precisa ser grande coisa, pode ser um grande pai, um grande filho, um grande irmão. Né? É algo que aquece, que você faz sem muito esforço, que você é capaz de ficar à noite, que você faz com alegria, que você faz com empolgação. Esse chamado, né, é a vocação que cada um de nós temos, que é o objetivo principal da encarnação. Valores visíveis na ascensão, né, é que, de certa forma, nós, quando estamos no processo de ascensão, nós temos reflexos tanto no nosso corpo físico como no nosso corpo espiritual. No nosso corpo físico, que é essa máquina biológica de manifestação, a que as pessoas veem em nós com facilidade é um aumento do vigor físico, que se denota pelo aumento da imunidade, da disposição física, das expressões faciais sem tensão, movimentos suaves, né, das mãos, da forma de agir, na voz equilibrada, no bom humor. Ou seja, uma pessoa que está conscientemente em ascensão acelerada, que está em iluminação, é uma pessoa que você não vai ver ela mal-humorada, em depressão. Você pode até de repente reparar ela, mas não vai ficar mais por que 5 minutos, 10 minutos. Ela não fica, ela pode estar, mas brevemente, porque logo ela se equilibra e volta ao normal. Uma pessoa que não se exalta, está sempre se manifestando, o espírito está sempre se manifestando de maneira equilibrada. Você não vai ver a pessoa triste, depressiva na sua expressão facial. O espírito controla isso, ele não quer que o universo à sua volta perceba as suas dificuldades, tanto físicas como espirituais. Então, ele sempre procura colocar, né, para o universo, para o mundo que lhe cerca, coisas boas. Está sempre animado, sempre motivado para fazer as coisas. Né? Então, a disposição física não falta. E isso acaba fazendo com que ele fique imune. Né? Imune tanto a tensões, por exemplo, de um ambiente de trabalho, imune tanto a doenças, ele não fica doente com facilidade, porque ele está cheio de poder, como os evangélicos falam, está cheio de Espírito Santo. Valores nobres da ascensão, né? São qualidades que exalam, né? Transparecem de uma pessoa em ascensão. Humildade, né? Ou seja, ela tem orgulho e vaidade em equilíbrio. Tolerância e paciência, ela aceita o jeito do outro ser, tolerância, aceita o tempo da outra pessoa, paciência. É tranquilo, alegre, otimista, né? É inabalável, inatingível, no sentido que ele só não dá importância demais para aquilo que não precisa ter essa importância. Ama ao próximo com verdade,
e vive isso em verdade, ou seja, ele não tem pensamentos ocultos. Ele não vai, por exemplo, fazer um trabalho de rua para ficar bem na fita com os colegas da casa espírita ou com parentes, para parecer o que não é. Ele não quer parecer ser bom, ele é bom. E praticar o bem não significa ser bom. Praticar o bem é praticar beneficência. Mas nós devemos buscar a benevolência, que é um nível acima de atuação. Onde eu pratico o bem o tempo todo, e não só de vez em quando. Eu pratico o bem até quando eu estou sozinho em quatro paredes. Eu sou bom, tanto o pensamento como o sentimento, e aí as minhas obras são boas. E é um agente multiplicador de paz e amor. Alguém em ascensão nunca vai causar discórdia, desavença, nunca vai causar tristeza, porque ele sempre, aonde estiver, ele cria uma atmosfera à sua volta de paz e amor. Luiz, então, você tem mais 3 minutos. Estou fechando aqui. Então, a ascensão, tá, tem a ver se nós estamos ou não despertos, se nós estamos ou não em consciência. Então, por exemplo, com a atenção, quando a minha atenção está no outro, eu ainda não estou desperto para o meu crescimento espiritual. Eu preciso estar com a atenção em mim. Eu preciso estar evoluindo. Então, tem aí duas colunas. Eu vou passar depois essa apresentação para vocês, né? Eu vou passar para o dirigente, ele vai passar para vocês. Tem duas colunas, né? Eu preciso me colocar na coluna de desperto. E isso não é um processo, como eu já coloquei. Não é da noite para o dia que eu consigo ter essa postura no meu dia a dia como espírito encarnado. Para fechar, eu queria colocar isso. Para obter a ascensão espiritual, o crescimento, a iluminação, né, a santificação, a purificação, o nome aí pouco importa, mas eu me aproximar do reino de Deus, eu preciso me preocupar em ser. Porque quando eu sou, eu nunca vou deixar de ser. E não me preocupar em ter, porque eu tenho hoje, eu posso não ter amanhã. Mas o que eu sou, eu nunca deixo de ser. Então é isso, tá?